Então, já tenho aqui todos os materiais necessários. Comecei pelo viés. Eu vou usar aproximadamente 3 metros, vai dar e vai sobrar. O cordão, vou deixar na descrição depois, todos os materiais. Aqui eu corto 2 vezes, cada um, 12 por 12. O velcro, miçangas, pérolas. Aqui 2 vezes de 50 por 50, no preto vai ser a parte interna e no rosa a parte externa. Mas é opcional, vocês podem fazer todos da mesma cor. Então agora eu vou juntar as duas partes, né? Vou juntar elas bem vincadas ali. Até preguei com pregadores para não ficar mal esticado. Dobrei em 4 partes assim. Deu 25, então eu pego esses 25 e vou medindo ele, né? Da pontinha ali até o meio e vou até o final. Depois eu faço a marcação. E agora eu só recorto. E está pronto os 2 círculos. Agora aqui eu vou medir 4 centímetros, né? Para colocar o velcro. Aqui eu preferi colocar a parte mais áspera. E vou costurar ela. Usei a parte do velcro mais áspera, porque a parte ali, né, da abinha de cima, ela não é bom que seja áspera. Então eu preferi essa parte para ela não ficar desfiando, já que eu tô trabalhando num cetim. Claro, vocês podem fazer com tricoline também. Aqui eu vou pegar, né, a parte do forro. O meu forro, no caso, vai ser a parte preta. Então, eu vou colocar, né, pela parte externa do tecido, como aqui é um cetim, a parte mais brilhante. Ó, então eu costurei ali, né, com a distância de 3 centímetros. E agora eu dobro ao meio, né, e vou arredondar as pontinhas. Vocês podem marcar ali, se vocês tiverem dificuldade, né, como eu já tô acostumada a fazer, eu já vou cortar assim, no olho mesmo. E aqui tá pronto, recortado. Agora eu vou planchar, porque ela tá bem amarrotado. Então, eu vou juntar aqui, né, e já vou costurar fixando. Por quê? Porque eu vou fazer com viés. Então, aqui, gente, ela já vai ficar com as partes do lado certinho. Direito pra fora, certinho. Ó, e eu vou costurar o viés. Então, aqui eu já tenho pronta, né? Terminando já a parte da aba. Aqui, eu vou pegar a parte do avesso e vou juntar avesso com avesso, deixando ela também no tecido certinho, que vai ficar ao lado de fora. E vou passar uma costurinha bem fininho, só pra juntar elas, pra quando eu for passar a próxima costura, ela não vai escapar. E os excessos a gente só corta fora. Quando vocês verem que vai sobrar tecido, vocês deixam sobrar e cortem fora. E aqui, gente, para vocês não se perderem, que é a parte mais chata, né? Vocês vão pegar a minha, que já tá pronta, e vão fixar ela aqui, né? E aqui vocês vão colocar ela assim, ó. No caso, eu quero a parte rosa do lado de fora. Então, eu já sei que é assim. E aqui eu prendo ela, né? E já não tem mais perigo de eu colocar a abinha errada, que acontece muito quando vocês vão começar a fazer essas bolsinhas, colocar a abinha do lado errado, tá? Então, fazendo assim, vocês não vão se perder. Acontece também de colocar o velcro no lugar errado também. E aqui eu passo uma costurinha, né, pra prender ela. E pronto. Agora, eu vou medir ao meio, né, a parte da aba dobrada. Bem no meio ali, eu vou descosturar cerca de 1,5 centímetros ou mais. Vou descosturar ela ali, tanto na parte ali de baixo, toda ela ali. Bem ali. Eu vou descosturar aqui,
porque aqui vai ser onde vai passar o cordão. Feito isso, eu vou passar uma costura de retrocesso, né, ali, deixando esses 1,5 cm mais, um de cada lado ali, gente, para que ela não venha a descosturar depois, tá? E aqui, ó, ela vai ficar um furinho por enquanto. Ó. E essa parte, né, que pega a parte externa e a abinha, vocês podem fechar ela também, porque senão ela vai ficar furado aqui, ó, na parte da aba, tá? Se vocês não passarem uma costurinha, ela vai ficar um furinho ali. E então, vocês não podem costurar a parte preta, que é a parte do forro, tá? Essa é a única que não pega costura. E aqui eu vou passar um tipo de uma bainha, né, no viés, antes de colocar ele aqui, tá, gente? E na hora que eu vou costurar, eu vou deixar cerca de 1,5 cm também, sem costura até a ponta. E continuo a costurar só a partir de 1,5 cm em diante. E vou costurar. Aqui eu já terminei, né, pra não estender muito o vídeo. E fiz a bainha também, ó. Eu dobrei e agora eu faço esse tipo de... que eu chamo de bainha, que não é bem uma bainha, porque eu dobro só uma vez. E passo uma costurinha, né? Eu deixei ela passar 1,5 cm da onde precisava ali, né? Que sobrasse, que não faltasse. Então, explicando melhor, vocês deixem a cerca de 1,5 cm sem costurar ali, tá? Nas duas partes finais, tanto no começo, né, como no fim deste viés. E aqui eu vou passar uma costura de 1,5 cm. Se vocês quiserem, vocês podem marcar. Eu já vou costurar direto. 1,5 cm. Ou até 2, não faz mal também. Tem que ser o suficiente, né, para o cordão deslizar. Que não fica apertando o cordão. E aqui, ó, eu já coloquei as miçangas, dei o nozinho. As miçangas, né, de uma das partes. E eu vou colocar o cordão enfiando por ali mesmo, tá? Por isso que eu tive que abrir ali aquela hora antes, pra dar certo. Então, aqui já tô terminando, né, de enfiar. E vejam, vocês aqui tem a opção, né, de deixar o cordão bem comprido, né, para ele ficar aberto assim, para quem gosta. E aqui eu já cortei, né, e coloquei as miçangas e dei um nozinho no final. Nesse tamanho, ela abre toda. E aqui eu tô testando, gente. E eu não gostei, achei comprido demais. E eu cortei um total de 96 centímetros, tá? De um cordão que era no tamanho de 1,80 por aí. Agora, cuidadosamente, eu posso fechar cerca de 1 centímetro, né? Daquela parte que eu deixei ali, 1,5 cm. Vocês vão testando, costurem e testem se se a costura não prendeu o cordão, tá? E vocês façam isso nas duas partes ali, da maneira que vocês conseguirem. E agora aqui tá feito. Ó, e ela já está pronta. E aqui, pessoal, para essas miçangas não ficar descendo e subindo, né? Eu dou um nozinho, vou puxando bem devagarzinho até ela encostar ali, ó. E pronto. As miçangas não vão ficar rolando mais, vão ficar presas ali. Aqui vem a parte da alça, né? Eu cortei essas medidas aí na tela. E vou pegar avesso com avesso e costurar uma costura de cada lado, juntando elas. Esse tecido do viés, ele é bem forte. Aqui eu medi 2 centímetros do lado da aba e passei uma costura. Essa parte do vídeo eu perdi, então eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz. Aqui vocês estão vendo, né, que eu medi uma medida de 2 centímetros pós a aba. Vocês podem colocar menos ou mais, mas tem que fazer igual nos dois lados. E aqui eu medi, né, os 2 centímetros, costurei ela simplesmente do jeito que tava e passei só dobrei ela pra cima, ó, ficou a sobrinha aqui, ó,
quando eu dobrei lá pra cima, e só passei uma outra costura por cima de novo. E foi só isso. E ela ficou bem fixada, ó. E aqui do outro lado também, ó. Medi 2 centímetros, botei ela ali, passei uma costura. Na parte ali de baixo, né, da costura que fica abaixo do cordão. Não vamos passar a linha onde tá o cordão. E só dobra pra cima e costura novamente na mesma altura. Ó, e aqui então ela já está com as alças, foi bem rápido. Eu vou mostrar pra vocês aqui, né, colocando algumas coisas aqui dentro. Ó, eu cortei ela assim, eu achei bom assim, porque não ficou muito comprido demais o cordão, ficou num comprimento assim que eu gostei. E ela fica muito legal, gente. Vocês podem fazer pra vender, podem fazer pra presentear, vocês podem fazer pra guardar as maquiagens, para guardar cosméticos, o que vocês preferirem guardar. Então, eu gostei muito, né? Achei ela muito útil, resolvi compartilhar com vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem sugestões também. E se vocês tiverem também sugestões de vídeo, tá? Podem deixar comentar aí. Eu aguardo vocês.